Palmeiras entra em campo hoje contra o Universitário do Peru em busca da segunda melhor campanha da fase de grupos. E mesmo com a vaga garantida, a vida do técnico Abel Ferreira não tem sido muito fácil, não. 4 dias depois da final do Paulistão e precisamos falar sobre Abel Ferreira. Epá, desculpa-me dizer isso, vocês aqui são altamente pessimistas. Calma, eu nem disse nada ainda. É que a postura do treinador com o vice-campeonato no domingo não pegou bem. O nosso adversário não foi melhor que nós em nada. Não achei que o nosso adversário, nem lá nem cá, fosse melhor que o Palmeiras em momento nenhum. Eu discordo quando ele diz que o São Paulo não foi melhor em nada. Acho que o São Paulo foi melhor nos 2 jogos, embora tenha sim havido um equilíbrio e nivelado por baixo. E o Palmeiras foi frustrante a forma como, mesmo com ótimos jogadores, com seus principais atletas em campo, não conseguiu ameaçar o gol do São Paulo em nenhum dos 4 tempos da final. Eu acho que mal mesmo ele foi dentro de campo quando deu aquela intimidada, aquela peitada no Lisieiro. Aquilo não é coisa que um técnico possa fazer. Mas vamos dar um desconto, né? Porque final é sempre quente e o Abel tem muito crédito. Isto é como olhar para o copo meio cheio. E hoje é um ótimo dia para enxergar esse copo cheio. O Palmeiras entra em campo pela Libertadores, competição em que já está com o primeiro lugar do grupo garantido. Isso sem falar em tudo que o time conquistou em pouco mais de 6 meses sob comando do português. O cara praticamente disputa uma final a cada 10 jogos. Né? Disputa um título a cada 10 jogos que ele tem no Palmeiras. São 5 finais, pouco mais de 50 jogos. É um absurdo, é um feito e tanto. Isto é como olhar para o copo meio cheio. Eu prefiro chegar às finais e ganhá-las, mas prefiro chegar às finais. Porque para chegar às finais é preciso trabalhar, é preciso ter competência. Então vamos fazer um exercício, palmeirense. Ao invés de lembrar do técnico que não lidou bem com a derrota, é melhor pensar no Abel campeão, carismático a ponto de citar o Rei Roberto. Mas do jeito dele, claro. Umas vezes chorei, outras vezes perdi, mas 1000 emoções eu vivi. Que bonito. Isso, que lindo, que bonito. Poético, Abel. Mas realmente, gente, eu acho que a postura, o comportamento do Abel é um capítulo à parte nesse Palmeiras, né? E às vezes eu sinto também que ele acaba pilhando demais os jogadores no campo. São muitos cartões que o Abel recebe. Então, acho que ele tinha que fazer um yoga, quem sabe, Lofredo? Né? Tomar um chazinho de camomila. O que vocês acham? Dos melhores técnicos do futebol brasileiro, se não for o melhor em atividade, no trabalho de campo, nas ideias táticas. Você tem que pensar que ele mudou o Palmeiras, mudou o jeito de jogar taticamente, que ele já venceu com um estilo de jogo, ele já venceu com um esquema tático, ele já venceu com outro estilo, já venceu com outro esquema tático, já levou o Palmeiras em uma boa classificação, mudando o time, escolhe bem as peças muitas vezes, na maioria das vezes escolhe bem as peças de escalação. Um dos melhores técnicos, assim, de ideias. A gente não tem muita coisa também, vamos falar a verdade. Não precisa ser gênio aqui para chegar aqui e ser dos melhores, não. O Abel era um técnico mediano para baixo no futebol europeu. Chegou aqui e se estabeleceu como dos melhores. Mas, enfim, é dos melhores aqui, na questão tática e na questão de ideias de jogo. De comportamento, ele é disparado o pior, o que para mim é uma pena, porque quando ele chegou, me parecia que ele ia acrescentar bastante nesse cenário de comportamento de técnicos à beira ali do gramado, na relação com a arbitragem, na relação com seus próprios jogadores, na relação com os jogadores adversários. Isso realmente é uma coisa que eu sinto muito, porque eu esperava que fosse muito melhor, que fosse algo especial, que um técnico europeu no futebol brasileiro pudesse acrescentar esse tipo de coisa para o cenário nacional. Infelizmente, estamos vendo que não. Eu acho que também a forma que ele lida com a imprensa, tem toda essa questão, né, de também não querer falar toda a coletiva. Acho que são algumas questões do Abel. Eu até nem sabia disso, mas eu estava até escutando o podcast do Palmeiras, inclusive fica a dica para a galera, muito bom. Eu adoro os podcasts que a gente tem no nosso GE. Globo. Eles estavam contando que nas entrevistas coletivas, as perguntas não são feitas pelo jornalista, não é a sua voz que sai ali para o Abel te escutar, né? Quem lê realmente é o assessor de imprensa do Palmeiras. E que às vezes o Abel não gosta muito do tipo da pergunta. Enfim, às vezes
É uma pergunta que você está fazendo de uma forma tranquila, mas com outra pessoa lendo, ele acaba não entendendo direito. Então, e tem toda a questão dele também ser português, enfim. Acho que é uma questão, assim, o Abel, essa questão da personalidade dele, né, Cereto? Só não dá para dizer que ele não entende a língua, né? Isso não dá para dizer. Não, agora é o seguinte. Não dá. Agora é o seguinte, cada clube está adotando uma maneira diferente nessa questão da entrevista coletiva nesse momento de pandemia, né? A coletiva ela é virtual, então no caso do Palmeiras, os jornalistas passam as perguntas antes para o assessor de imprensa do Palmeiras, que faz as perguntas para o técnico, né? No caso do São Paulo, os jornalistas fazem ao vivo a pergunta através da internet, fazem ao vivo, né, através dos aplicativos de internet. No caso do Corinthians, os jornalistas gravam as perguntas. Então, o técnico ouve a voz dos jornalistas, mas os jornalistas fazem as perguntas. Só que não tem como o jornalista fazer a pergunta novamente. Talvez isso tenha atrapalhado mesmo a relação. No caso a entrevista coletiva, ela fica, é claro, truncada. Existe um ruído na entrevista coletiva, na essência de uma entrevista coletiva nesse novo modelo. E isso pode estar atrapalhando a interpretação do Abel. Mas, de qualquer maneira, fica muito claro que ele fica aborrecido quando ele perde, né? Eu também não gosto de perder. E ele tem perdido mais nos últimos tempos do que ele tem ganhado. Ele ganhou muito. Ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas já perdeu o Campeonato Mundial, perdeu o Campeonato Paulista, perdeu o Recopa, perdeu o Supercopa. Tá na hora de começar a ganhar de novo. Pois é, e agora ele tá pedindo, inclusive, reforços. Não é de hoje, né, que o Abel tá pedindo reforços. Pediu muito um centroavante, tentou o Borré, não deu, Castellanos também não deu. Só que quem deve vir é um lateral esquerdo, na verdade, é o Francisco Ortega. Ele que está no Vélez, inclusive ele é o lateral esquerdo titular do Vélez, que enfrenta hoje o Flamengo. Tem 22 anos e características parecidas com o Vinha. Então é um jogador que deve reforçar o Palmeiras para essa temporada, Lofredo. Assim, não sei se é uma posição exatamente que o Palmeiras precisa. Se você levar em consideração que o Vinha deve servir à seleção uruguaia, sim, talvez o Palmeiras precise, embora o Palmeiras venha desenvolvendo jogadores da posição também na categoria de base, com expectativa de utilizá-los. Esse é um outro problema do Abel. Ele pede muitos reforços, o que é normal, muito técnico faz isso, mas ele reclama demais do elenco que ele tem à disposição, e o elenco dele é um dos melhores do Brasil, então não sei se dá para melhorar muito mais em relação ao que a gente vê de mercado aí no futebol sul-americano, no futebol nacional. E também reclama de tudo, né? Porque, por exemplo, o Crespo chegou aqui, olhou o calendário e falou assim, bom, é assim que tem que jogar? Vamos jogar, porque foi nossa diretoria que assinou, concordou que deveria ser assim. O Abel não. O Abel, ainda que ele esteja certo, que o calendário não devesse ser assim, ele o tempo inteiro fica falando dessas situações. E então, assim, também não pega bem, entendeu? Tem uma hora, eu acho que você tem que se posicionar. E a posição dele ficou bem clara lá no início. Não precisa ficar repetindo o tempo inteiro, porque aí parece justificativa. Enfim, acho que ele tinha tanta coisa que ele podia melhorar para ser um técnico de altíssimo nível, não só no cenário brasileiro, no cenário europeu também. Agora, eu não sei se ele tem essa autocrítica. Não me pareceu, pela última entrevista da final do Campeonato Paulista, que ele tenha humildade e autocrítica. Isso vai fazer com que o desenvolvimento da carreira dele seja um pouco mais lento do que realmente podia ser pelas qualidades que ele tem. E hoje o Palmeiras entra em campo, né, pela Libertadores contra o Universitário, buscando essa segunda melhor campanha da fase de grupos. Vamos colocar na tela a provável escalação do Palmeiras para o jogo de hoje? Tem aí o Everton no gol, o Luan, o Gomes e o Vinha ou o Alan Pereur, essa dúvida na zaga. O Mike, o Felipe Melo, Patrick de Paula, Vitor Luiz e Rafael Veiga. Rony e Luiz Adriano e o Vitor Luiz também ali na esquerda. Essa é a provável escalação do Palmeiras para o jogo de hoje. Será que vai mesmo com todos os titulares, Cereto, mesmo já com a vaga garantida, primeiro lugar do grupo garantido? Então, é uma boa pergunta. O Renan tá machucado, não joga, né? Mas é uma boa pergunta, porque domingo tem o Flamengo, né? Só o Flamengo para começar esse domingo Brasileirão. Domingo tem o Flamengo, o Campeonato Brasileiro. É um jogo de muito peso, né? É um jogo de muito peso, até pela rivalidade recente entre as duas equipes, a disputa da Supercopa do Brasil, o título conquistado pelo Flamengo, mais uma vez o tira-teima para saber quem é o melhor time do Brasil. Então, não sei. Na semana que vem já tem Copa do Brasil.
não sei se vai todo mundo para jogar hoje. É um jogo que vale muito pouco, não vale quase nada, né? A não ser para melhorar a campanha nessa primeira fase de classificação. Mas a gente já explicou essa questão do sorteio, então não vai valer quase nada. Então não sei se vai com força máxima, não. Pois é, eu também tô na dúvida. Acho que vai com mistinho aí. Até porque o time B do Palmeiras é muito bom. E com certeza dá para conquistar uma vitória com o time B enfrentando o Universitário dentro de casa para fechar essa fase de grupos da Libertadores. E já que você falou do Flamengo, Cereto, hoje também é dia de Flamengo na Libertadores. O time de Rogério Ceni enfrenta o Vélez Sarsfield da Argentina e o empate garante o primeiro lugar do grupo G. E a inspiração para o jogo de hoje vem de um